Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a ferramenta que emociona o teatro, o cinema, o rádio e a televisão, trilha sonora. E quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar o assunto, uma sumidade no assunto, meu amigo de longos anos, sonoplasta, Heraldo Vaz, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Heraldo, uma alegria imensa tê-la no programa Diálogos. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado aí pela apresentação. Eu não sou tudo isso daí não, mas a gente tenta esclarecer algumas coisas aí. Que legal, que legal. Prazer estar falando contigo aqui. Imagina, viu? O prazer é todo nosso, Heraldo. O prazer é todo nosso. E falando sobre trilha sonora, Heraldo, vamos começar falando de... existem várias modalidades, mas eu quero começar falando primeiro, Heraldo, da trilha sonora do teatro, né? Você já está há muitos anos no espetáculo Via Crucis. Como é que se formata, como é que escolhe, Heraldo, uma trilha sonora para uma determinada cena? Bom, assim, vamos falar exclusivamente aí do Via Crucis, né? Eu estou no teatro há um bom tempo. Mas você já fez trilhas sonoras de outros espetáculos também? Já fiz de outros espetáculos também. E existe uma diferença entre o espetáculo do Via Crucis em si, como qualquer outro espetáculo, né, que você faz num palco, tal, existe uma certa diferença. Eu estou no teatro desde 96, né? Comecei como ator, fui diretor, depois trabalhei aí, né, como sonoplasta, estou como sonoplasta até hoje, que é uma coisa que eu gosto muito. No Via Crucis, assim, o processo se dá bem antes do início de ensaios mesmo. Porque a gente gosta, eu particularmente gosto muito de assistir filme, principalmente os épicos, principalmente os, né, uns filmes que têm um apelo maior para a trilha sonora. A inspiração vem daí, então? Bastante. E aí, quando eu fui convidado em 2005 para assumir a sonoplastia do Via Crucis, né, convidado pelo Almir Pugina, aí eu caí mais a fundo mesmo na questão de trilha sonora. Porque a trilha sonora para um espetáculo como o Via Crucis não é simplesmente você achar uma música qualquer e você colocar lá e tá tudo lindo, maravilhoso. Então, primeiro, eles fazem todo o processo de seleção de elenco, tal, isso, aquilo, e aí que chega até a minha mão o texto. É daí em diante que eu começo a trabalhar. Então, tem um texto, né, tem um batismo, tem um prólogo, tem os milagres e por aí vai. O que acontece nesse meio tempo? Aí existe uma conversa franca entre eu e o diretor. O diretor ele já passa para você, no caso, né, do Via Crucis 2020, né, de 24 agora, fez 25 anos, o Otávio chegou para mim e falou, eu quero uma linha assim, assim, assado. Então aí a gente vai trabalhando em cima dessa linha. E ouvi, procurar trilhas de filmes, né, porque eu não componho, é uma coisa assim, não sou compositor, eu gosto de ouvir. E aí eu vou ouvindo até que, para a cena do prólogo, tem 3, 4, 5 músicas que se encaixam. E aí, conforme vai tendo os ensaios, que eu vou fazendo esse processo de coloca um, deu certo, não deu, coloca outro, deu certo, não deu. Você vai experimentando, fazendo essa experimentação de cenas, de trilhas nas cenas, até que você tenha um contexto final e que você tenha também a aprovação da direção. Entendeu? Então, ouvi, por exemplo, assim, em 2005, não sei se foi 2005, estava muito em alta o filme Gladiador, do Hans. Estava em alta também Transformers, né? Então, assim, eu fui procurando o que encaixava nessas trilhas, que dava para pegar. Não é coisa assim de você pegar toda a trilha sonora, muito pelo contrário, é pegar um trechinho. E quando eu falo ouvir, tem trechos no espetáculo, principalmente de Satanás. Teve um ano que a gente usou um efeito sonoro de uma flauta toda vez que falava assim
Senhor, eu sou Judas. Entrava uma flauta. Eu acho que foi no seu ano ainda. Eu Você imagino que participou. Entrava uma flauta. Isso estava no meio de uma música lá na 20ª faixa que eu estava ouvindo. E aí a música para, dá esse efeito. Eu falei, opa! É esse trechinho que eu vou pegar. Eu pego só esse trechinho. O Heraldo, você está falando de alguma forma que o roteiro ele tem uma comunicação muito precisa, íntima com quem faz a sonoplastia? Sim, sim. Ajuda e ajuda muito. Porque você já tem um contexto ali, né? Você já tem um... Você sabe que tem uma cena do batismo, você tem um prólogo, né? O prólogo, o batismo, né? Aí vem lá, de repente a próxima cena é encontra os apóstolos, os pescadores, mulher enferma, então tudo ali. E aí você vai, pô, o que eu vou colocar aqui nos pescadores? Eu vou colocar uma música mais alegre, uma música mais triste, uma música só que acompanha a cena, que é o que aconteceu esse ano. Eu coloquei uma trilha mais suave, só para acompanhar a cena, porque ela é muito dinâmica. Ela começa num canto, vai para o outro, vai para lá, vem para cá, e a trilha permanece, ela não interfere na cena. Ela só está ali para compor o espetáculo. Aí, você me perguntou lá no início sobre o teatro, né? A trilha sonora do Via Crucis é uma trilha sonora que acompanha praticamente o espetáculo inteiro. Você pode ver que sempre é raro ter trilhas sonoras, é raro não ter, trilhas sonoras, né? Então tem trilha durante o espetáculo inteiro. Agora, no teatro eu vejo assim, que a trilha ela vem para pontuar um sentimento, para pontuar um detalhe. E no teatro se usa-se muito o recurso da sonoplastia humana. Os próprios atores fazem a trilha sonora, né? Os próprios atores fazem o efeito, os próprios atores tocam, entendeu? Então quando você vem com uma trilha sonora mecânica, é somente para pontuar, para dar um toquinho ali, para dar um toquinho de sensibilidade aqui, entendeu? Para mostrar, para fazer uma transição de cena, né? Que é um apagar de luz aqui, uma passagem de tempo, a entrada do outro ator do outro lado, né? A trilha baixa, o ator entra falando e assim vai. Heraldo, construí aqui uma reflexão enquanto você estava falando. Eu queria que você falasse sobre qual a relação que existe, Heraldo, entre a sensibilidade de um sujeito e especialmente de um sujeito que viveu muito, né, para a construção, por exemplo, de uma trilha sonora. Porque quando você fala, por exemplo, de sentimentos, me dá um pouco essa relação de eu vivi essa experiência em algum momento da vida, então nesse momento eu tive esse sentimento, e aí esse sentimento cabe essa trilha sonora. Nessa perspectiva, ajuda muito ter vivido muito, inclusive momentos difíceis na vida, Heraldo? Sim, ajuda bastante, E a trilha sonora em si, cara, eu acho assim, trilha sonora é fantástica. É como você tivesse, por exemplo, assim, você sai e ouve uma música e te remete ao passado, te remete, putz, essa música me faz recordar. No teatro, no espetáculo, é uma coisa que eu estou tentando colocar ali, até mesmo, tem muito trabalho do ator, né, de trazer esse sentimento, e a música ajuda muito. Mas o ator, ele chega a propor uma nova trilha sonora a partir da atuação dele ou não? Às vezes sim. Já aconteceu várias vezes de, por exemplo, ter o ator tá fazendo a cena e eu chegar pro ator e trabalhar assim, amigo, ouve a trilha. A trilha tá pedindo sentimento, a trilha tá pedindo isto. Já várias, inúmeras vezes. Que aí é onde você percebe que no próximo ensaio o ator já te traz aí algo a mais, além daquilo que é proposto pela direção, né? A direção sempre está ali para corrigir. Tem bastante diretores que gostam de trabalhar o sentimento do ator, né? De trazer, né, o máximo. Mas que a trilha ajuda muito. E já aconteceu casos, por exemplo, de você ter construído no campo imagético uma cena a partir das trilhas e de repente ou a direção ou mesmo o ator seguir por um caminho completamente diferente daquilo que você tinha montado? Inúmeras vezes. Num processo de criação, eu chego a trocar de trilha, cara, como poderia te dizer, cara, para uma cena de 5 a 6 vezes,
Porque é aquilo que eu falei, né? Você vai colocando trilhas, inserindo, essa bateu, essa não bateu, essa ficou boa, essa não ficou boa. Inúmeras vezes, até no dia do espetáculo mesmo, né? No dia do espetáculo, e aconteceu esse ano, em 2024, após a cena de Verônica, que ela canta no espetáculo, né? Que é a Raide Souza, que é a atriz que faz, que ela canta no espetáculo, e é a última queda de Jesus ali para fazer a crucificação. Eu estava colocando uma trilha mais para cima, uma trilha mais marcada. E aí eu percebi que na gravação, no dia que a gente fez o processo da gravação, a direção pediu um sonzinho, enquanto ela estava falando, um sonzinho que as outras atrizes estavam fazendo. Eu falei assim, eu preciso respeitar isso, porque tem alguma coisa a mais. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei uma trilha bem no finalzinho da fala dela, uma trilha um pouquinho mais lenta, remetendo esse sofrimento que essas meninas estavam sofrendo, que essas atrizes estavam tentando passar. E deu certo, ficou muito legal. Eu gostei muito do trabalho final, até a chegada da crucificação, até ela levantar a cruz para ser crucificado. Então, por exemplo, assim, tem coisas que a gente tem que ver ali na hora, trocar na hora. Deu certo, não deu. E aí eu percebi que deu, acho que vai ficar até o final. O Heraldo, quando você fala não deu, parece que pela sua fala uma certa relação com um certo incômodo, no sentido de não encaixou. Não, é exatamente isso, desculpa. É exatamente isso, não encaixou. E eu tenho muito disso, eu tenho muito de colocar trilha sonora nos próprios ensaios e ver, encaixou, deu certo. Não deu. No ano de 2022, o Otávio foi feito no teatro, né, o Via Crucis. Sim. E o Otávio, ele fez uma passagem de cena que os atores faziam slow motion, bem câmera lenta mesmo, né, eles faziam aquele slow. E para achar trilha para isso, para casar isso. Então, a partir do momento que eu comecei a acompanhar os ensaios, eu fui vendo, ouvindo, até que eu consegui encaixar uma trilha que desse certinho e até mesmo dava os passos, né? Eles faziam os passos, a trilha batia, e aí continuava a cena. Então, tem muito disso, tem muito de ver, encaixar, dá, não dá, o que é legal e o que não é legal, o que vai te trazer um ar de conforto ou um ar de sofrimento, né? Que é o Via Crucis, né? Entendi. Bom, nós estamos conversando aqui com o Heraldo Vaz, que é sonoplasta, sobre trilhas sonoras. Nós vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular. A melhor assistência em tudo em acessórios. Se liga agora, eu vou te falar. Amigo, 100% celulares é o melhor, eu te digo. Tem toda a qualidade, preço garantido. É 100%, celulares. É 100%, celulares. É 100%, celular. Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online?
Venha para o Poupe Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Poupe Saúde. Solução em saúde. Exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. Serviços de ambulância, transporte de acamados, socorristas de eventos, oxisanitização de ambientes, cursos para motoristas, bombeiros e agentes de segurança e saúde, homologados pelo Detran, é na São Rafael Mais Saúde. Certificamos também escolas e estabelecimentos de recreação infantil com cursos de primeiros socorros. São Rafael Mais Saúde. Seu cuidado, nosso compromisso. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana conversa sobre trilhas sonoras. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e contando detalhes desse mundo, o sonoplasta Heraldo Vaz. Heraldo, eu quero colocar uma questão aqui que eu imagino que é algo muito corriqueiro no seu trabalho, que é o diálogo, a comunicação entre quem produz a trilha sonora e quem produz a iluminação. Como é que funciona esse diálogo? É muito legal essa pergunta. É um trabalho em conjunto, não tem jeito, não tem como a gente separar a trilha da iluminação dentro de um espetáculo como o Via Crucis, né? Durante os ensaios, a gente não ensaia com a iluminação, né? A trilha sonora, ela por si só, ela vai caminhando. Quando chega a época de apresentação, que aí vem a iluminação. E aí é um detalhe curioso que ninguém sabe. Mas lá em cima na cabine, eu fico numa mesa com equipamento de som. Do outro lado fica a Laís, né, o Evandro, que cuida da iluminação. E a gente tem uma conversa muito franca ali em cima. Porque assim, eu dependo de luz. Eu estou numa cena, estou sabendo que vai entrar uma próxima cena, eu já estou falando, ó, cena tal, luz tal, luz tal, luz tal, eles, luz. Ou então, eles mesmos me falam, Heraldo, segura um pouco na trilha, porque o ator não chegou pra gente subir com a luz. Entendeu? Então a gente tem uma conversa muito franca lá em cima. Então a gente segura em trilha, segura na iluminação, entendeu? Então, eu não posso soltar a fala tudo com a galera no escuro. Não dá, eu preciso dessa luz. Então, eu estou segurando ali com o trilho e já estou falando para ele, gente, luz na arena, né, dependendo da cena, ou luz no palco, ou luz em tal lugar, e da mesma forma eles trabalham também comigo. Heraldo, segura na trilha, porque não está pronto aqui, a gente segurar na luz aqui. Então, tá, beleza, vamos embora. E durante o espetáculo acontece muito essa transição, então a gente conversa muito. A luz e a sonoplastia conversam muito. A luz chega depois, a sonoplastia chega primeiro. Agora, quero tocar num assunto aqui, Heraldo. Erro de sonoplasta. Já aconteceu? Muito. Já aconteceu, sim. E eu me cobro muito quando eu erro. E o que é errar? Errar na sonoplastia, Heraldo? Cara, errar é você colocar uma trilha que compromete o espetáculo. Que compromete, por exemplo, existe uma marcação para essa trilha, né? Existe uma marcação, existe uma deixa certinha, cronometrada, e você coloca uma trilha, né, que você pula essa deixa, que é o que aconteceu, já aconteceu comigo, entendeu? É como se quebrasse um elo, Heraldo? É como se quebrasse um elo, porque você está vindo numa linha, num clima, num clima tal.
Aí você sabe que ali tem uma sequência de cena, uma sequência de coisas que dependem da trilha sonora. E aí você pula. Já aconteceu comigo, de pular a trilha e depois eu voltar. Mas isso também é uma ligação também, muito também dos atores também, né? Os atores, quando vê que, por exemplo, não é essa trilha, os atores acabam segurando também ali, improvisando, até pra gente voltar. O público acaba não percebendo. Mas já aconteceu sim, de trocar trilha. Eu lembro de um ano que eu troquei uma trilha, eu acho que dos Pilatos, Herodes. Só que como as trilhas eram assim, quase o mesmo ritmo, então o que aconteceu? Não interferiu. Então eu coloquei a trilha de Pilatos e Herodes, a trilha de Herodes em Pilatos. Uma inversão. Mas assim, o elenco percebeu, vamos, que tem coisa errada, o elenco continuou. Mas aí é um erro meu. E eu me cobro muito quando eu erro isso. Eu fico muito chateado, porque assim, lógico que a gente é passivo de erro. Sim. Mas você está num espetáculo tão grande como Via Crucis, cara, eu me vejo assim, não posso errar, entendeu? Só a gente que está lá em cima sabe o quanto é. Tu vai falar assim, amigo, é só apertar o play. Cara, não é apertar o play. Você tem 3.000, 4.000 pessoas assistindo o espetáculo. Sim. Você tem que sincronizar a cena do ator, a posição do ator com a fala, entendeu? Para os atores dublarem a fala. Então não é uma coisa assim tão simples assim. Até o próprio elenco pergunta para mim, você assistiu minha cena? Não dá para assistir essa cena. Não dá, porque ao mesmo tempo que essa cena está correndo, eu estou olhando aqui no meu painel para ver qual trilha que vai entrar, que efeito que eu tenho que pôr, qual a sequência de cena, para depois olhar de novo para você e ver, está terminando, continua. Então, eu vejo isso como muito importante, entendeu? No processo. Erros acontecem? Acontecem, mas eu prefiro não errar. Que legal. Heraldo, e conta pra gente aqui, como é que você constrói as suas referências de trilhas sonoras? É pela qualidade, é por quem produz? Como é que você monta esse seu arcabouço? Eu gosto muito de quem produz e pela qualidade também. Porque tem um certo DNA de quem produz? Tem um certo DNA de quem produz e gosto muito também daquilo que eu entendo em termos de audição. Sim. Que é próprio para a cena. Então, por exemplo, assim, eu gosto muito de produtores como o Hans Zimmer, por exemplo. Gosto muito de John Williams, né? Que teve indicação para o Oscar, né? Com Indiana Jones. Gosto muito do produtor, não vou me lembrar agora, mas gosto muito das trilhas do filme Transformers, que eu já citei aqui. Mas eu já usei muita trilha de Pompeia, Rei Arthur. Então eu sou muito de ouvir, cara, e ficar sensível com aquele tipo de trilha sonora que dá para encaixar num espetáculo como o Via Crucis, entendeu? Então tem essa questão da produção, né, de quem produz, que para mim tem o Hans Zimmer, o John Williams, que eu gosto muito. E tem a questão também de casar com a cena e aquela questão de, cara, essa trilha é linda. Tem uma trilha desse ano que a gente usou para Santa Ceia. Aliás, outra coisa que é interessante falar também, que além das trilhas que eu pego, né, que eu vou ouvindo, a direção também me passa um monte de trilhas. Entendeu? O Otávio, por exemplo, me passou uma lista de 90 trilhas sonoras. Entendeu? Que a gente vai ouvindo também, eu ouço todas para ver o que dá para usar, o que não dá para usar. Então, eu utilizo muito desse recurso, de ouvir e achar que ponto é melhor ali pro espetáculo. O Heraldo, mas assim, quando você fala que o diretor ele traz uma série de sugestões, já aconteceu, por exemplo, de você ser apresentado trilhas sonoras que você nunca ouviu, nem a trilha, muito menos quem produziu? Já, muitas. Acontece muito, Junque, acontece muito de
de vir. Por exemplo, dessas 90 trilhas que veio, eu acho que eu usei 10. Ok. Entendeu? Acho que eu usei 10 que eu achei que dava para casar. Não que, por exemplo, assim, não é trilha que dê para utilizar. São trilhas que, por exemplo, assim, que acaba não casando com o momento. Você está falando de um espetáculo que está trazendo a magnitude, a grandiosidade, contando a história de Jesus Cristo. Eu não posso colocar uma trilha qualquer, entendeu? Quando vem uma sequência de trilhas para você, eu vou ouvir, entendeu? E eu tenho muito uma linha de que, por exemplo, assim, se eu estou vindo numa cadência lenta, a próxima cena é um pouco mais pesada, eu vou entrar nessa cadência lenta também, mas trazendo uma sonoridade mais pesada. Tipo, como eu poderia dizer assim, Jesus encontra apóstolos. Eu estou numa linha de trilha que é um pouquinho mais suave. Mas a próxima cena é os sacerdotes tramando contra Jesus. Então o que eu penso assim? Para não entrar numa trilha mais pesada, um suspense, criar um drama, o que eu entro? Vamos entrar com coral, vamos colocar um canto gregoriano que te remete àquelas épocas e os caras começam a relatar em cima disso, entendeu? E assim vai, até ir criando o clima para você entrar na parte mais tensa do espetáculo. Prisão de Cristo, já é mais tenso, né? Jesus é apresentado a Pilatos é mais tenso. A Herodes é um pouco mais suave, entendeu? Mas continua nesse clima tenso, nessa pegada um pouco mais tensa. E assim vai, até o final, até onde você tenta trazer aí de novo esse clima tenso que a gente está, trazer aí um clima mais suave, um clima de reflexão, que é a parte da via sacra, que é a parte da crucificação. Então tem todo esse processo. Pode ver, todo espetáculo do Via Cruz, ele começa calmo, vai indo, aí ele vai ganhando uma proporção de intensidade sonora, ganha uma proporção maior ainda, depois a gente acalma, que é o momento, quer dizer, eu trabalho assim, que é o momento de, vamos refletir o que a gente está fazendo. Heraldo, eu queria uma avaliação sua sobre o Oscar 2024 que você citou. Por exemplo, trilhas sonoras como no caso do Indiana Jones, que é clássica, enfim, foi indicado, mas não levou. Isso significa que muitas produções que estão vindo aí com muita qualidade no sentido de competir em pé de igualdade com clássicos, Heraldo? Sim, tem muita qualidade. Tem o Oppenheimer, né? O Oppenheimer também participou do Oscar também, que tem uma trilha sonora. Que foi vencedor, né? Que foi vencedor, que tem uma trilha sonora muito interessante. E quando a gente fala de trilha sonora, não é somente a música que compõe a cena, mas é também alguns efeitos que é colocado também em cena, né? Então tem bastante coisas que tá vindo no Oscar aí, que a gente percebe que também são coisas que são colocadas na trilha, né? De repente não tem trilha sonora nenhuma, mas tem um efeito, tem aquilo que marca que se sai do filme pensando, caramba, aquela cena. Mas se você ouvir a música, aquele trechinho, você vai lembrar da cena. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra, entendeu? E o mais interessante é que esses produtores, eles não assistem o filme, né? Eles fazem a produção depois. A trilha sonora vem depois, muitos deles, né? O Hans Zimmer faz isso, né? O filme está pronto, aí depois que vem colocando a trilha sonora. Então o cara tem que ter uma sensibilidade muito grande para, eu vou colocar aqui um efeito de um piano que vai dar uma sonoridade assim, vai trazer um pouco mais de tensão e assim vai. Então eu gosto muito disso. E o Oscar está revelando que tem muita produção boa, tem muitos nomes bons aí no mercado. Que compete de igual para igual com John Williams, por exemplo. Que legal. Heraldo, conversar com você sempre... Acabou? Uma maravilha de oportunidade. Nós estamos já nos encaminhando aqui para o final, mas eu gostaria muito, Heraldo, que você fizesse aqui as suas considerações finais e, claro, a minha gratidão eterna pela amizade de sempre, pela partilha de sempre. Olha, eu que agradeço, Gil, com o seu convite, né, o convite da sua produção, do pessoal aqui. É
Sempre que precisar, a gente vai estar sempre à disposição para falar. Muito obrigado. Tem muito mais coisas para a gente falar de trilha sonora, sobre bastidores e tal. Uma outra hora a gente vem, se Deus quiser. Mas eu já agradeço de antemão. Pode contar com a gente aí, sempre que precisar. E você sabe, né? Estamos aí para isso. Maravilha. Obrigado, abraço Geraldo. a todos. Saúde e paz. Saúde e paz para todo mundo. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana discutiu trilha sonora. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o sonoplasta Heraldo Vaz. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.